Olá, pessoal! Hoje nós temos mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Robson, professor de História, e hoje nós vamos discutir e criarmos algumas reflexões acerca da temática de gênero e sexualidade na escola. O que falam os marcos legais e educacionais no Brasil? Eu vou utilizar como referência todos os meus estudos diante dos temas, mas especialmente o que interfere nas políticas da sala de aula, as legislações vigentes educacionais no Brasil, e também a nível internacional. Uma delas são os princípios de Yogyakarta, que é um documento internacional, onde o Brasil é signatário. Existem outros documentos também, mas eu vou chamar a atenção para esse. A Constituição Federal de 1988, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Lei número 9.394, de 1996, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei número 8.069, de 1990, o Plano Nacional de Educação, Lei número 13.005, de 2014, as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, resolução número 3, de 21 de novembro de 2018, com a reforma do ensino médio e a implementação da BNCC do ensino médio, parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, especificamente o Caderno de Orientação Sexual, a Base Nacional do Ensino Médio de 2018, o Nome Social em Santa Catarina, a Proposta Curricular de Santa Catarina de 2014 e o Currículo Base da Educação Infantil e do Ensino Fundamental do Território Catarinense de 2019. Antes de tudo, é necessário, enquanto interesse científico, não cair nas inverdades consolidadas pelo conservadorismo e fundamentalismo religioso enfatizado nos tempos atuais. Sabemos que uma pauta do governo do Bolsonaro é combater a chamada ideologia de gênero, que visa destruir a chamada família tradicional brasileira. Para aqueles que ainda defendem o termo ideologia de gênero, trago um breve histórico. A ideologia de gênero é uma narrativa criada pela Igreja Católica que se opõe aos estudos de gênero, que começa a ganhar força na década de 60, especialmente a partir do Concílio Vaticano II. O enunciado ideologia de gênero, criado pela Igreja Católica e pelo movimento pró-vida e pró-família, diz que é um projeto da esquerda, marxista, do governo do PT, e que quer instaurar uma ditadura gay, e que caminha para a aprovação de leis que incentivem a pedofilia, e que o conceito de gênero é ligado ao feminismo radical, e que esse feminismo é danoso e que incentiva práticas sexuais e sem valores morais, portanto, visa a destruição da família. Ideologia de gênero é o mesmo que estudos de gênero? Não. Estudos de gênero é um campo científico multidisciplinar que engloba várias ciências, distingue o que é sexo, a biologia, e gênero enquanto uma construção social. Os estudos de gênero têm caráter político, pois enfatiza a mudança social. O que cada um defende? Ideologia de gênero e estudos de gênero. Na ideologia de gênero, colocam um destino biológico como inquestionável. Não reconhecem o conceito gênero, somente sexo. Já para os estudos de gênero, opõem-se ao destino biológico, distinguindo sexo de gênero. Sexo é a nossa biologia. Gênero são aspectos sociais e culturais. Na ideologia de gênero, não reconhecem um sujeito plural. Deus criou o homem e a mulher. Nos estudos de gênero, há o sujeito múltiplo de identidades. Sexo, gênero, orientação sexual, raça, etnia, religião, condição física e etc. Na ideologia de gênero, não reconhece as identidades como possíveis. Entende que o ser humano nasceu à imagem e semelhança de Deus, não podendo ser modificado, seguindo a premissa: Deus criou o macho e a fêmea. Exemplo, não aceita os sujeitos da diversidade sexual.
Nos estudos de gênero, entende as identidades como percebidas e disputadas no contexto histórico, social e cultural. As identidades estão em processo de construção permanente. Na ideologia de gênero, não reconhece a identidade de gênero, a orientação sexual e a origem étnico-racial como pertencimento identitário. Não aceita sujeitos LGBTQI+, religiões de matrizes africanas e etc. Por exemplo, dá uma negativa à Lei 10.639, de 2003, sobre o ensino da cultura afro e da história da África, e a Lei 11.645, de 2008, sobre o ensino das culturas indígenas. Enquanto os estudos de gênero reconhecem a identidade de gênero, a orientação sexual e a origem étnico-racial como pertencimento identitário. Aceita sujeitos LGBTQI+, religiões de matrizes africanas e etc. Na ideologia de gênero, acolhe o determinismo biológico. Exemplo da premissa: crescei e multiplicai. Filhos são dádivas de Deus. Aceitam a procriação associada às relações naturais, complementaridade entre homem e mulher. Nos estudos de gênero, não nega a biologia, mas questiona o determinismo biológico. A reprodução é vista como uma escolha, assim como a maternidade e paternidade. Reconhece relacionamentos baseados no afeto, amor, no respeito, por exemplo, homoafetivos. Na ideologia de gênero, reconhecem apenas um modelo de família, conforme a tradição judaico-cristã. A família é uma só: homem, mulher e filhos naturais, originários do casamento. Imposição do Estatuto da Família, que até então, na sua atividade no Congresso, obteve uma grande euforia. Nos estudos de gênero, reconhece todos os modelos de família, fala em famílias contemporâneas, novos arranjos familiares, famílias homoafetivas, famílias adotivas, monoparentais e etc. Na ideologia de gênero, generalizam a oposição ao uso do conceito gênero, de modo a atingir totalitariamente outras temáticas. São contra o direito de livre escolha da mulher, direitos sexuais, reprodutivos, o aborto, formas de anticoncepção, a eutanásia, a pesquisa em célula-tronco, enquanto nos estudos de gênero relativizam temas de modo separado e considerando cada instância de discussão, favoráveis à discussão sobre direitos de livre escolha da mulher, direitos sexuais e reprodutivos, aborto, formas de anticoncepção, eutanásia, pesquisa em célula-tronco. Na ideologia de gênero, não reconhece e faz pouco caso, escárnio, das análises feministas que denunciam a existência da cultura do estupro. Nos estudos de gênero, discute a existência e se coloca contra a cultura do estupro. Na ideologia de gênero, aceita apenas o direito natural, baseado nas raízes judaico-cristãs. Portanto, eles não são negociáveis nas políticas de identidade. Não aceitam o entendimento dos novos direitos. Enquanto nos estudos de gênero, entende os direitos humanos como universais, baseados nas raízes iluministas. Sempre se modificam ao longo do tempo. É a favor do direito das mulheres, das populações LGBTQI+, e das comunidades negras, quilombolas, indígenas. Na ideologia de gênero, é contra as políticas de direitos humanos da ONU e da União Europeia, que reconhece a diversidade humana. Enquanto nos estudos de gênero, integra e ajuda na definição e na construção das políticas de direitos humanos da ONU e da União Europeia. Na ideologia de gênero, apresenta o feminismo como se ele fosse apenas o feminismo radical e marxista. Não reconhece, desvaloriza, ridiculariza e menospreza o feminismo e as pessoas feministas. Enquanto nos estudos de gênero, são múltiplos, de teorias, de conceitos, das diferentes ciências humanas. Valoriza e tem como referência e possibilidade analítica os vários feminismos.
a ideologia de gênero, entende que o mundo deve ser regido por ideologia judaico-cristã. Ameaça o Estado democrático de direito, na medida em que ameaça o Estado laico, caminha para transformar o Brasil numa teocracia. Enquanto nos estudos de gênero, valoriza o Estado democrático, de direito e o Estado laico. Quem defende a ideologia de gênero é contra toda a população LGBTQI+, dos indígenas, dos negros, das negras, das escolhas individuais, das mulheres e a conquista de direitos para essas populações. Não aceita falar sobre violências, preconceitos em sala de aula e acusa o professor ou a professora de doutrinador, doutrinadora, perseguindo e constantemente ameaçando. O primeiro documento que nós vamos analisar é chamado de Os Princípios de Yogyakarta. É um documento internacional, aprovado em 2006, que fala sobre os princípios sobre a aplicação da legislação internacional de direitos humanos em relação à orientação sexual e identidade de gênero. Lá no princípio 16, consta no direito à educação, na página 24, a seguinte característica: toda pessoa tem o direito à educação, sem discriminação por motivo de sua orientação sexual e identidade de gênero, e respeitando essas características. No apêndice desse documento, há os signatários e as signatárias dos princípios de Yogyakarta, e lá está o nome de uma brasileira. Ela é Sônia Onuffer Corrêa. Ela é uma pesquisadora associada da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, a BIA, e co-coordenadora do Observatório de Sexualidade e Política. Depois, temos a Constituição Federal de 1988. No artigo 3º, define entre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. No artigo 5º, traz a conhecida afirmação de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, e afirma expressamente a igualdade entre homens e mulheres como preceito constitucional. No artigo 205 da Constituição, afirma que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, e que será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. No artigo 206, a Carta dispõe que o ensino será ministrado, dentre outros, com base nos princípios da igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar e do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. O Estado é laico. Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, a Lei número 9.394, consta que reproduz e amplia em seu artigo 3º os princípios que devem basear o ensino. Primeiro, igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Segundo, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. No terceiro, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. No quarto, respeito à liberdade e apreço à tolerância. O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, a Lei número 8.069, afirma o direito de toda criança e adolescente à liberdade, incluída aí a liberdade de opinião, expressão e de crença. Crianças vão até 12 anos, adolescentes entre 12 e 18 anos. O ECA prevê que todas as crianças e adolescentes são sujeitos de direitos nas mais diferentes condições sociais e individuais, e que a condição de pessoa em desenvolvimento não os priva de gozar esses direitos, não especifica os direitos em relação ao exercício da sexualidade, quando o que está implícito é a possibilidade dos jovens a decidirem sobre sua vida sexual e reprodutiva. O Plano Nacional de Educação, de 2014, para situarmos a BNCC e o PNE, retiram
os termos gênero e orientação sexual da escrita. Elas contemplam a noção de múltiplo, diverso, respeito, alteridade, mas também esses documentos não impedem a abordagem em sala de aula. Define entre suas diretrizes a superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação, e a promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental. Nas metas que propõem a universalização do ensino fundamental para toda a população de 6 a 14 anos e do atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos, encontram-se, dentre as estratégias, a necessidade de fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da permanência e do aproveitamento escolar em situações de discriminação, preconceitos e violências na escola, e o desenvolvimento de políticas de prevenção à evasão motivada por preconceito ou quaisquer formas de discriminação, criando rede de proteção contra formas associadas de exclusão. Com isso, nós temos uma certa mudança no Plano Nacional de Educação. Onde era mencionado são diretrizes do PNE, a superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da igualdade racial, regional, de gênero e de orientação sexual, passou a ser erradicação de todas as formas de discriminação. Nisso, podemos observar o contexto conservador e religioso da escrita do PNE, que há uma massiva política da retirada do termo gênero, orientação sexual, dos planos municipais também. Nas diretrizes para a educação básica, as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, o conjunto das mesmas aponta a necessidade de trabalhar questões ligadas a gênero e sexualidade desde a educação infantil até o ensino médio. Indicam, para tanto, uma abordagem focada não na padronização de comportamentos ou na reprodução de modelos pré-definidos, mas, ao contrário, na reflexão crítica, na autonomia dos sujeitos, na liberdade de acesso à informação e ao conhecimento, no reconhecimento das diferenças, na promoção dos direitos e no enfrentamento a toda forma de discriminação e violência. As diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, atualizadas em 2018, com a BNCC do ensino médio, consta dos sistemas de ensino e da proposta pedagógica, afirma em seu artigo 17, no inciso 2º, C, a realização de ações fundamentadas nos direitos humanos e nos princípios éticos de convivência e participação democrática, visando a construir uma sociedade livre de preconceitos, discriminações e das diversas formas de violências. Afirma no artigo 27, inciso 15, a promoção dos direitos humanos mediante a discussão de temas relativos à raça e etnia, religião, gênero, identidade de gênero, orientação sexual, pessoas com deficiência, entre outros, bem como práticas que contribuam para a igualdade e para o enfrentamento de preconceitos, discriminação e violência sob todas as formas. Os parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, estão organizados em áreas e em temas transversais. Há um caderno específico para cada tema. Dentre eles, nós temos um de orientação sexual. Tal documento é de extrema importância para respaldar o trabalho com gênero na escola. É também um documento bastante utilizado e discutido nas escolas, servindo muitas vezes de referencial teórico para o planejamento de professores e professoras. Com ele, os profissionais da educação podem sentir-se amparados a trabalhar questões como homofobia e lesbofobia na escola, visto que a homossexualidade faz parte da orientação sexual. Na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, em suas competências gerais, nós temos a competência número 7, que diz:
argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitam e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com um posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. Na competência número 8, diz conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. Na competência número 9, exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, os seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. Na Base Nacional do Ensino Médio, de 2018, no capítulo sobre as juventudes e o ensino médio, considera-se que há muitas juventudes, implica organizar uma escola que acolha as diversidades, promovendo de modo intencional e permanente o respeito à pessoa humana e aos seus direitos. A escola que acolhe as juventudes deve ser um espaço que permita aos estudantes compreender que a sociedade é formada por pessoas que pertencem a grupos étnico-raciais distintos, que possuem cultura e história próprias, igualmente valiosas e que, em conjunto, constroem na nação brasileira sua história. Promover o diálogo, o entendimento e a solução não violenta de conflitos, possibilitando a manifestação de opiniões e pontos de vista diferentes, divergentes ou opostos. Essa escola precisa combater estereótipos, discriminações de qualquer natureza, violações de direitos de pessoas ou grupos sociais, favorecendo o convívio com a diferença. Essa escola tem que valorizar sua participação política e social e a dos outros, respeitando as liberdades civis garantidas no Estado democrático de direito, e construir projetos pessoais e coletivos baseados na liberdade, na justiça social, na solidariedade, na cooperação e na sustentabilidade. A proposta curricular de Santa Catarina de 2014 é muito ampla e muito enfática nas relações de gênero e sexualidades. Ela foi atualizada em 2014, teve todo o seu conteúdo revisado para atender e estar de acordo com a valorização da diversidade na escola, bem como respeito às diferenças, almejando alcançar a formação humana integral, tem como um dos princípios formativos a diversidade. A palavra gênero aparece explicitamente em vários momentos no documento. Lá na página 57, diz o seguinte: nessa atualização da proposta curricular de Santa Catarina e considerando as diretrizes curriculares nacionais para a educação e direitos humanos, estão em discussão a educação para as relações de gênero, a educação para a diversidade sexual, orientação sexual e identidade de gênero, a educação e prevenção, a educação ambiental formal, a educação das relações étnico-raciais e as modalidades de ensino, a educação especial, a educação escolar indígena, a educação do campo e a educação escolar quilombola. O nome social em Santa Catarina nós temos um importante documento que ressalta as questões de gênero na escola, que é a resolução número 132 do Conselho Estadual de Educação, 2009. No seu artigo 1º, traz a seguinte determinação: determinar, quando requerido, que as escolas, instituições vinculadas ao Sistema Estadual de Educação de Santa Catarina, que em respeito à cidadania, aos direitos humanos, à diversidade, ao pluralismo, à dignidade humana, além do nome civil, incluam um nome social de travestis e transexuais nos registros escolares internos. No currículo base da educação infantil e do ensino fundamental do território catarinense, aprovado em 2019,
No item 1.2, onde fala sobre a educação para as relações étnico-raciais, consta que a diversidade é um elemento fundante da atualização curricular. É fundamental, desse modo, a inclusão nos componentes curriculares dos movimentos de direitos humanos, das comunidades tradicionais, urbanas e rurais, das relações de gênero e da diversidade sexual. Consta lá na página 35. Aqui, após todos esses marcos legais, eu deixo algumas reflexões e contestações para que esse debate ele não finde com esse vídeo ou com esses estudos e com essas determinações que são associados ao contexto da sala de aula. Como promover o princípio da igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, previsto na Lei de Diretrizes e Bases, sem enfrentar diretamente as representações e práticas que estigmatizam, excluem e discriminam mulheres, homossexuais e pessoas trans? A Constituição afirma a igualdade entre homens e mulheres. Como esta igualdade poderia ser construída no espaço escolar sem discutir questões ligadas aos conceitos de gênero e sexualidade? Se a educação escolar, como aponta a LDB, deve estar vinculada às práticas sociais, como que a escola pode ignorar as diversas transformações sociais vividas nas últimas décadas no que diz respeito às relações de gênero, às práticas sexuais e afetivas e aos arranjos familiares? Um professor, uma professora, não leva nada para dentro da escola. A escola é composta por indivíduos do masculino e do feminino, com orientação sexual e identidade de gênero diferentes. Quando um pai acusa o professor, a professora de doutrinador ideológico, é porque não fala sobre esses assuntos em casa. O professor intervém para debater essas questões na sala para diminuir os preconceitos e violências na esfera escolar, a partir dos conhecimentos produzidos pela história da humanidade. Uma sala de aula não é só composta por português e matemática. Existem muitas coisas além dessas disciplinas no interior da sala de aula. Só quem não está no cotidiano da escola que não percebe isso e se arma de convicções para acusar um professor ou uma professora de doutrinador ou doutrinadora. Uma vez iniciado o percurso escolar, o fato de um menino ter cor de pele negra não se prejudica em relação aos brancos. O fato de um menino gostar de outro menino não se prejudica em relação aos outros. O fato de uma menina ter vindo do Nordeste não vira motivo de chacota por ter vindo de lá. É urgente construir um panorama de respeito e tolerância para que esses motivos não sejam possibilidades para as exclusões desses sujeitos da escola. Há um mecanismo na escola que expulsa mais um grupo do que o outro. A escola ainda é segregadora. É necessário discutir as questões que já estão na sala de aula. O machismo, a homofobia, o sexismo, a violências contra as mulheres, assédios e etc. E também capacitar os jovens para que eles possam perceber e se posicionar diante de alguma violação de direitos humanos. A premissa, meus filhos, minhas regras, é muito perigoso. É o fato de colocar o jovem num campo que ele não consiga perceber o tipo de assédio e violência privada que está. Por que se ausentar desses discursos em sala de aula? Por que falar sobre violências provoca tanta euforia em algumas famílias? O jovem é um sujeito de direitos. O direito da família não é superior ao do sujeito, nem da mulher que apanha, nem daquela que é estuprada pelo marido, nem daquele que sofreu homofobia. Quando falamos que a educação do jovem é dever do Estado e da família,
e da sociedade, temos que ter mecanismos para proteger esse jovem que é mais vulnerável. Se a família não quer que ele receba esses tipos de conhecimentos na escola, desculpa, mas o problema é dessa família. O professor, o Estado e a sociedade têm o dever também de proteger essa criança, esse jovem. A família, querendo ou não, o jovem é um sujeito de direitos. Ele merece apoio, proteção, respeito. Os principais marcos legais que regem a educação brasileira são enfáticos quando a necessidade da superação de desigualdades, discriminações e violências, não só na escola, mas a partir da escola, o que traz implicações diretas ao currículo, pode, numa perspectiva, além de todas essas questões trabalhadas, né, interligarmos com o fato de ignorar esses temas, ou pior, propositalmente restringir sua abordagem na escola, constitui não apenas uma negligência, mas franco desrespeito aos princípios que regem a educação brasileira, fundamentados na Constituição e em leis específicas e também em acordos internacionais. Vamos defender, vamos resistir por uma escola democrática, plural, laica, pública e que acolha com respeito e tolerância todos os corpos, formas de pensar, sentir e também de agir. Deixo para vocês as referências utilizadas. E é isso, gente. Até um próximo vídeo. Peço que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam no canal para receber as próximas videoaulas, outras reflexões e discussões acerca de temas contemporâneos, aulas de história. Aguardo vocês, então, num próximo vídeo. Um abraço e até mais.